Olá a todos, episódio 28 e o season finale, o último episódio de Shemuel Bet, do segundo livro de Samuel. Então, vamos lá, a última vez a gente parou, um momento dramático, o Yoav, ele fica extremamente bravo, irritado quando ele vê a Amassá lá em Binyamin. Ele não está disposto a deixar a Amassá continuar sendo o general-chefe de David HaMelech. Ele, mesmo tendo sido rejeitado por Davi, a gente falou que o Yoav, ele continuava fazendo por Davi, ele achava que ele sabia melhor do que Davi o que era bom para o reinado, e possivelmente algumas vezes ele até sim sabia. Então eles se encontram em Givon e eles são primos, certo? O Yoav, ele está se aproximando de Amassá e fala: vem aqui, meu irmão. O Amassá começa a se aproximar e nisso o Yoav deixa cair sua faca no chão e ele se agacha para pegar a faca. E quando o Amassá se aproxima, ele segura na barba de Amassá. O Tanakh conta em detalhe. Ele segura na barba de Amassá, como se fosse dar um beijo em Amassá, mas junto com um beijo ele dá também uma facada com sua pequena espada. Ele perfura uma parte vital de Amassá, no meio do tórax de Amassá, e com uma facada só o Amassá cai no chão morto, todo ensanguentado, começa a sangrar e morre lá em Givon. E com isso o Yoav, sem pensar duas vezes, começa a seguir rumo a norte junto com Avishai para continuar sua missão de seguir o Sheva ben Bichri. E um dos Nearim, um dos ajudantes, dos auxiliares de Yoav, ele começa a gritar: todo mundo que está com Davi, vamos atrás do Yoav e Avishai, e eles vão acabar com os inimigos de Davi. Ele começa a chamar todo mundo para ir atrás de Yoav, e ele vê que muita gente está perplexa com o acontecido, estão parando no meio da rua, estão vendo lá o corpo de Amassá tá jogado no meio da rua, todo ensanguentado. E aí ele vai lá, ele tira para o lado o corpo, ele empurra para o lado, põe um pano em cima do corpo para não ficar visível as pessoas passando, e assim ele tira essa distração e as pessoas continuam seguindo o Av. Então aí é uma morte trágica para Amassá e mais um ato frio, cruel de Yoav. Depois, mais tarde, o Davi vai falar para Shlomo que ele não está disposto a aguentar o sangue que Yoav jogou, o sangue inocente que Yoav matou, e ele fala para Shlomo que não pode ficar assim. O sangue de Amassá e de Avner, como a gente falou, né, que ele matou também Avner lá atrás, e agora ele mata o Amassá, os dois de maneira bem cruel. De qualquer modo, eles continuam pelo norte e eles são extremamente eficientes. É inacreditável a eficiência. Esse é a mesma tropa que conquistou Yerushalayim, certo? A cidade que ninguém conseguiu conquistar desde os dias de Yoshua bin Nun até David HaMelech. Ninguém conseguiu conquistar, foi exatamente a tropa de Yoav que conquista Yerushalayim, como a gente mencionou, e agora eles vão para o norte. O Sheva ben Bichri tenta se esconder numa cidade muralhada no norte, uma cidade fortificada no norte. Essa cidade fica perto da atual Metula, para quem sabe, bem ao norte da atual Israel, na fronteira ao norte. E lá tem Avel Bet Ma'acha, uma cidade que na época era uma cidade considerada bem grande,
Avel Beit Maachá, e lá o Sheva ben Bichri se esconde, e o Yoav e o Avishai conseguem alcançar ele rapidamente, começam a descobrir o percurso dele e alcançam a cidade, mas a cidade está trancada, está fechada, está cercada, e agora o Yoav e o Avishai cercam totalmente a cidade e começam a construir um monte para invadir a cidade, né? Eles construíram um monte do lado da muralha para invadir a cidade. Eles começam a bater na cidade muito forte, começam a assustar as pessoas da cidade, e junto a isso começam a construir um monte para poder invadir a cidade. Você vê a eficiência de Yoav e Avishai, certo? Principalmente de Yoav, como ele é um personagem central na história de Davi, mas vamos falar mais um pouco mais para frente, um pouco mais sobre Yoav. Mas aqui ele está no meio do cerco, as pessoas começam a ficar apavoradas na cidade, ele vai destruir a cidade inteira, e aí vem uma Isha Hachamá. O Tanakh conta uma mulher muito perspicaz, uma mulher inteligente, né? Isso nos relembra da mulher de Tekoa, que também era muito inteligente, que Yoav pegou para convencer Davi lá atrás, mas aqui o Yoav, eu tenho uma mulher inteligente dentro da cidade que começa a falar que quer falar com o Yoav. Ela pega um acesso lá, durante um local pequeno que dava para conversar de dentro da cidade, e ela pede para falar com o Yoav, e o Yoav, ele chega, né, todo mundo começa a chamar, Yoav, tem uma mulher querendo falar com você lá de dentro. O Yoav chega e a mulher fala para o Yoav: por que você está fazendo isso? Você vai destruir uma cidade inteira, uma cidade que é correta em Israel. Por que você está fazendo isso, Yoav? E isso também nos remete, nos lembra de Abigail. As mulheres, pelo menos no Sefer Shemuel, elas têm um papel muito, muito pacificador. A gente vê, elas trazem harmonia. É um papel muito, muito bonito. Então essa mulher, ela fala para Yoav: por que você quer matar? E aí o Yoav, ele fala: não quero matar, Halila, Deus nos livre, eu não quero fazer isso, eu só quero uma pessoa. Tem uma pessoa que rebelou contra o nosso rei, o David, e o Sheva ben Bichri, e ele está escondido aí dentro da cidade. Só ele que eu quero, não quero fazer nada com a cidade. E aí a mulher fala: eu vou pegar ele para você, não se preocupa, eu vou pegar, não precisa fazer mais nada. Ok. Aí ela fala: ótimo. A mulher vai e ela consegue convencer, em sua perspicácia, em sua inteligência, ela consegue convencer as pessoas de Avel Bet Maachá a irem contra, a entregarem o Sheva ben Bichri. Fala: isso é toda a nossa vida, todas as nossas famílias dependem disso. A gente sabe como que é Yoav. Yoav, ele não, é frio e é extremamente estratégico. Ele vai conseguir conquistar rapidamente, né, essa cidade. Vamos dar. E ela consegue convencer. Eles matam o Sheva ben Bichri e jogam a cabeça do Sheva ben Bichri por cima da muralha. E assim o Yoav, uma cena um pouco forte, mas assim o Yoav para de atacar a cidade, toca o shofar, simbolizando o fim do confronto, assim como em confrontos anteriores também a gente vê ele tocando o shofar no fim do confronto. Ele toca o shofar e ele volta para Davi, entregando o Sheva ben Bichri para Davi, para destruir o seu inimigo, destruir a revolta contra você. E o Davi, ele reconhece e reinstitui, coloca novamente Yoav como o general-chefe. Ele reconhece que o Yoav tem um ponto muito central. Então só vou falar um minuto sobre essa dualidade, que o reinado de Davi, ele foi um exemplo, talvez ele virá um exemplo no Tanakh, certo? E possivelmente você precisa de duas pessoas fortes no reinado. O Davi, ele estava muito, muito interessado em unificar o povo. Ele é o número 1,
e todo o foco dele era unificar o povo, e muitas vezes por causa disso ele era muito, muito complacente, ele era muito passivo, ele não queria fazer mal para não dividir mais o povo, certo? Então ele fica um pouco mais passivo e possivelmente ele não ia conseguir perdurar se não fosse pelos Benet Zeruyah, pelos filhos de Zeruyah, que eram aqueles que queriam proteger o Davi. O ponto deles era proteger o reinado de Davi. Não importa se vai conseguir implementar a unificação ou não. O que a gente quer é que o Davi consiga liderar a Israel, e eles fazem isso de uma maneira incrível também, uma maneira fria, sem emoções. Então você tem essa dualidade, o Davi que quer se aproximar de Israel, aproximar, unificar, mas ele acaba sendo um pouco manso demais, vamos chamar assim. E do outro lado você tem os Benet Zeruyah, que eram extremamente agressivos e estavam fazendo tudo o que era necessário para Davi poder reinar tranquilamente. Eu acho que esses dois foram necessários no fim das contas, e no final das contas Davi reinstitui. Mesmo que na temporada de Melachim, quando a gente fala do livro de Melachim, a gente vai ver que o Davi está bem triste com Yoav, ele não perdoou no fim Yoav, mas ele vê que o Yoav é necessário, não tem como ele conseguir fazer essa visão de unificação sem o Yoav. Certo? E com isso a gente acaba o livro de Shemuel. Na verdade a gente acabou o capítulo 20 do livro de Shemuel. O livro, ele na verdade tem 24 prakim, tem mais 4 prakim que eles são acronológicos, não fazem parte, não é temporal, e sim são como se fossem 4 apêndices ao livro, onde fala neles sobre diferentes pontos, mas a história de Shemuel acabou aqui no capítulo 20, e com isso a gente finaliza também a nossa temporada de Shemuel Bet do Samuel 2. Até a próxima temporada.